Complemento que eu posso falar sobre a questão dos mandamentos, porque eu havia falado, eu complemento ao vídeo anterior e que eu havia falado que, claro, uma pessoa dentro do Novo Testamento, crente, poderia entender que o fato de se falar que uma determinada conduta é pecado, mas outra pessoa eventualmente achar que não é, porque o próprio Novo Testamento diz que aquela conduta não é pecado, mas o fato de outra pessoa dizer que isso, vamos dizer, é pecado, ou seja, pecado não necessariamente caracteriza, ou mesmo não caracteriza a morte espiritual para quem eventualmente não acredita nisso, né? E mesmo justamente não era o caso de eu acreditar. Mesmo que se entenda que eu acho que eventualmente haveria morte espiritual, se eu falasse dos mandamentos, no caso, que permitiria uma conduta só para as pessoas que são crentes, alguma coisa assim, não faria sentido e não haveria uma contradição em relação ao momento depois que eu passei realmente a acreditar na doutrina de morte espiritual. Mas então ele já achava que eventualmente era morte espiritual. Não, mas é que quando eu passo a acreditar realmente em morte espiritual depois que eu pesquiso, eu faço uma extensão, inclusive para o Novo Testamento, porque eu mudo meu crivo. Eu passo a aplicar o critério de morte espiritual, inclusive para o Novo Testamento. E aí o fato de alguém dizer que aquilo é pecado, seria morte espiritual em relação ao conceito específico. Apenas justamente porque o resultado seria a mesma coisa no caso dos 10 mandamentos. Eu entendo que num primeiro momento, não se eu entender que apenas o Novo Testamento é uma fé diferente. Então eu não estenderia o conceito, mesmo que eu acreditasse em morte de filho espiritual, que eu nem acreditava. Mesmo que fosse o caso. Como eu falei no outro dia, que eu achava um pouco, mas não apenas porque eventualmente eu acho que seria algo prejudicial, mas não com base doutrinária, porque eu não achava que a doutrina era de morte de filho espiritual, não acreditava nisso. Mesmo que se entendesse que sim, não importa, porque no primeiro momento eu não fiz essa extensão. Como eu só acho que o Novo Testamento é outra doutrina que permite conceitos ali, no caso, que podem ser contraditórios entre si, embora convivíveis, justamente, para mim não comunicava que o fato de dizer que uma coisa é pecado específico, quando no próprio Novo Testamento se diz que também não é, eu achei que isso não caracterizaria a morte espiritual, porque eu entendi que era uma doutrina diferente. Apenas a partir do momento que eu mudo o crivo. Que daí, mesmo que se eu acreditasse em morte de filho espiritual, eu só estenderia para o Novo Testamento. No meu caso, não. No meu caso, não foi isso que aconteceu. Eu não acreditei em morte de filho espiritual. No primeiro momento, no segundo momento passo a acreditar, e aí acho que tanto a fala dos 10 mandamentos como a fala do Novo Testamento seria a morte de filho espiritual. E por isso que liberaria a pregação, porque daí aí seria uma contradição. Os dois estão, na verdade, matando filhos espirituais, mas apenas a partir do momento que eu tenho critério. Aí eu aplico para os dois, tanto para o Velho Testamento como para o Novo. Antes eu não aplicava essa doutrina de morte de filho espiritual para nenhum dos dois, inclusive antes eu nem sabia dela. Eu não sabia dessa doutrina. Na primeira repreensão eu não acredito nela, não pesquiso sobre ela, achei que não era importante. Então, por isso mesmo que eu continuei não aplicando para nenhuma das duas, né? Nem para Velho Testamento, nem para Novo. E depois eu aplico diretão. A partir do momento que eu passo a acreditar em morte e filho espiritual, eu aplico diretão e aí vejo que é uma contradição. Mas tanto o Velho como o Novo Testamento estão batendo nessas teclas. Né? E eu falei, mas é contraditório. Aí sim, mas aí porque eu mudei o critério. Então fica apenas esse complemento no canal. E para explicar também de novo, né, de certa forma, aí como é que funcionou essa cronologia aí, e valeu.